Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o professor Daniel e a gente está iniciando mais uma aula de português, tá? Agora, esquecendo um pouco sobre as coisas nominais, tá? Os termos nominais, a gente vai aprender um pouco sobre a frase, oração e período, beleza? Eu vou querer um pouco mais de atenção de vocês, porque esse é um assunto que tem poucas diferenciações, tá? E tem uns nomezinhos complicados pra gente estudar e aprender. E as separações e as características dessas três classificações são parecidas, ok? Então preste atenção na aula. Se tiver alguma dúvida, tirem, ok? Teremos aulas online que possam proporcionar isso. Não omitam, ok? Professor, o que é omitir? Não dizer, tá? Se tiver dúvida, pergunte, ok? Então vamos iniciar. Frase: é um conjunto de palavras que exprime sentido, capaz de estabelecer comunicação. Massa. Bem simples, a gente sabe que é uma frase, ok? A gente tem aqui os exemplos. Ei, bora jogar bola? E a gente tem o exemplo de baixo que é bom dia, ok? Alguns exemplos, gente, eu vou fugir, tá, da gramática normativa. Eu vou pegar mais as coisas do nosso cotidiano, que aquilo que a gente fala. Beleza? Bem da raiz mesmo. Ok? Tá. Mas temos dois tipos de frases, ok? A gente tem a frase nominal e a gente tem a frase verbal. A frase de cima aqui, no exemplo, é uma frase verbal, porque ela tem um verbo, ok? Ela sendo uma frase verbal, ela possa ser uma oração. Eu explico isso mais na frente. E a frase de baixo é uma frase nominal, porque ela não tem verbo, tá? Bem simples, bem fácil. Aprendam isso, anotem isso. Frase nominal é a frase que não tem verbo, e a frase verbal é a frase que tem verbo. Ok? Tá, oração. É uma estrutura contida na frase. Então, a oração pode ser uma frase, beleza? E elaborada em torno de um verbo. Massa. Então, toda oração vai ter um verbo, tá? Toda oração tem que ter verbo. Se não tiver verbo, ela não é oração. Ela pode ser uma frase nominal, ok? Bom dia aqui não é oração, tá? Mas o exemplo de cima, ei, bora jogar bola, é uma oração porque contém verbo. Beleza? Tá. Eu sempre costumo falar isso nos estudos das orações e das frases, que toda oração é uma frase, mas nem toda frase é uma oração. Não se esqueçam disso, gente. Não podem esquecer disso, tá? Não venham com aquele papinho quando eu perguntar o que é oração. Pai nosso que está no céu. Não é isso, ok? Oração não é desse estilo religioso. Oração dos termos gramaticais. Então, toda oração é que contém verbo. Beleza? Período. É a frase organizada com uma ou várias orações. Beleza. Tá? Então, o período eu posso ter uma oração, que é uma frase com verbo. Ou num período também eu posso ter uma frase com várias orações. Tá? Ok? Então, as orações, ou a frase irá ter vários verbos. Certo? Tá. Pra gente aprender sobre o período, a gente tem dois, tá? Tem o período simples e o período composto. Vamos ver aqui o período simples. É aquele formado de apenas uma oração. Então, na frase tem que ter apenas uma oração. Então, tem que ter apenas um verbo. Ok? Vamos ver o exemplo. O vento forte engrossavam as ondas do mar. Beleza. Aqui eu destaquei e ainda coloquei para vocês, tá? O verbo, tá? Deixando bem mais fácil, né? Em questão visual, de vocês localizar de onde está o verbo. Ok? E se é uma frase que contém uma oração, que contém um verbo,
ela é uma oração, tá? E se o período, ele fala que é simples, tem apenas uma oração, então a gente denomina que essa frase toda seja um período simples, porque tem apenas uma oração. Bem simples, bem prático, bem fácil. Agora a gente vem para o período composto. É aquele formado de duas ou mais orações. Eita! Tá? Então vamos aqui partir essa frase aqui. É apenas uma frase, tá? E apenas um período composto também. Beleza? Quando saímos, já era tarde. Não havia ninguém na rua. Beleza, vamos quebrar aqui a frase. Quando saímos, bum, primeira oração. Já era tarde. Bum, segunda oração. E não havia ninguém na rua. Bum. Terceira oração, tá? O restante. Terceira oração vem depois do tarde, tá? E não havia ninguém na rua. É nossa terceira oração. Beleza? Ok. Vemos que temos vários verbos. Se tem vários verbos, tem várias orações, tá? Ok? E se tem várias orações numa frase, ela é um período composto, beleza? Se temos apenas uma oração, ela vai ser o período simples, ok? Fácil demais, Daniel. Que assunto fácil, meu Deus. Tá? Mas é preciso estudar, tá? De forma que vocês não possam esquecer, beleza? Porque daqui pra frente a gente vai ter uns assuntos meio que tem que ter essas características, a gente tem que lembrar do que é um período simples e do que é um período composto, beleza? De que é uma oração, o que é uma frase, a gente tem que lembrar o que é isso, o que é uma oração nominal, o que é uma oração verbal, então não pode esquecer, ok? E a gente chegou no final. Atividade, a gente tem atividade no livro, páginas 75 e 76, para exercitar, tá, esse assunto, e atividade no TD, ok? Qualquer dúvida, me pergunte quando for a nossa aula. Beleza? E é isso. Até a próxima aula. Tchau!